Graça e paz, amados e amadas, nós estamos começando hoje o livro de Salmos, nós estamos no capítulo 1, como Deus é rico, né? Nós começamos esse projeto lá em Gênesis, quem está conosco desde o início é um projeto longo já deu mais de 2 anos e meio. Então, você pode falar, nossa, Kátia, que demora. Sabe, amada e amado, o importante não é a gente ter quantidade, e sim nós termos qualidade em Deus. Então, vamos fazer desses salmos realmente um suprimento de vida. Vamos, assim, realmente sugar tudo que o Senhor tem para nós. Sabe que é com temor e tremor que eu faço cada gravação dessa. Muitas vezes eu fico enrolando para gravar, porque eu sinto assim que é um peso no meu coração. Puxa, e muitas vezes o Senhor está falando tanto ao meu coração e na hora de expressar não sai tudo aquilo. E como é algo contínuo, não dá para eu ficar uma semana vendo um salmo. Então, eu procuro todo dia trazer um capítulo para vocês. Então, todo dia eu tenho que estar já laborando nesse capítulo, né? Mas vamos assim, mesmo que aos pouquinhos. Vamos laborar e meditar na palavra do Senhor. Muitas vezes a gente acha que tem que fazer muita coisa, tudo muito rápido, mas o que interessa realmente é o quanto nós estamos absorvendo. E esse salmo vai ser muito claro para nós, porque ele vai falar, o Salmo 1, de 2 caminhos. Só lembrando que nós estamos iniciando a primeira sessão. Lembra que eu falei que Salmos é dividido em 5 sessões? Então, a primeira sessão vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Então, nós estamos na primeira sessão. E o Salmo 1 e o Salmo 2, eles são como introdução realmente para o livro de Salmos. E o Salmo 1, ele vai falar sobre 2 caminhos. E veja, muitas vezes nós ficamos muito preocupados com a chegada. E aqui o Senhor vai nos falar sobre o caminho. As pessoas hoje buscam muito ser felizes. E a palavra aqui já começa dizendo bem-aventurados. Ele começa falando felizes. Mas felizes quem? O homem que não, aí ele vai falar algumas coisinhas, mas o que eu quero dizer, primeiro, felicidade. Hoje você pergunta para várias pessoas, as pessoas falam assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. E geralmente felicidade para as pessoas está ligado ao prazer. E o prazer está ligado a ter e não a ser. Então, nós vamos ver isso nesse salmo também. E é uma coisa também muito interessante, que como eu falei para vocês, as pessoas estão ligadas com a felicidade em chegar em algum lugar, em obter alguma coisa. E nós vamos ver aqui na palavra que bem-aventurado é aquele que está no caminho. Que está no caminho do justo. Bem-aventurado é aquele que segue esse caminho. E no Novo Testamento que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, minha amada, meu amado, a quem você segue, a quem você ouve, a voz que tem te influenciado, essa voz é provavelmente quem você está seguindo. Hoje, nós estamos nós temos como adversários nosso quem? O mundo, que é toda a parte contemporânea de tudo que acontece. Nós temos o ego, que é a nossa carne, e nós temos o inimigo. Então, se nós não aprendermos a não ouvir esses 3 lados, porque se a gente ouvir, o que nós vamos? Nós vamos cair no caminho do ímpio. E veja só que inicia falando a palavra. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Primeiro fala conselho, tá? Então, esse conselho, aqui na Bíblia King James, fala assim, que não segue o conselho dos ímpios, também fala a mesma coisa. Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe a progressão. Primeiro, conselho de ouvir. Não tá andando ainda, mas tá ouvindo, sabe? Tá indo ali. Depois, ele já se detém no caminho, ele já fica junto com o caminho daquela pessoa. Já começa a ser influenciado pela conduta da pecador. Pecador aqui quer dizer ímpio. Ímpios são aqueles que realmente eles violam a palavra de Deus e eles não estão nem aí para isso.
tá? Eles não estão nem um pouco preocupados com isso. E depois a pessoa se assenta. Então, se assentar lembra do quê? De mesa. E nós vamos ver que a mesa é um lugar de comunhão. Ou comunhão para a vida ou comunhão para a morte. Então aqui ele se assenta na roda da onde? Dos escarnecedores, dos zombadores, que aí eles vão zombar de tudo aquilo que tem a ver com Deus e todos aqueles que seguem a Deus. Então veja, primeiro ele começa a ouvir o conselho. Depois ele começa a se deixar ser influenciado, porque ele se detém no caminho. E depois ele se assenta na roda dos escarnecedores. Você vê como é uma progressão e muitas vezes nós não percebemos essa progressão. Por isso que nós temos que vigiar e orar e meditar na palavra do Senhor. E mais uma coisa que eu quero destacar aqui, que quando disse assentar na mesa dos zombadores, dos escarnecedores, então, e nós temos o que? A assembleia, a congregação dos santos. Nós estamos assentando na mesa com aqueles que têm o coração de buscar o Senhor. Então, aonde nós nos assentamos está dirigindo o nosso coração. Observe com quem você tem se assentado. Observe quem você tem seguido. Hoje, você não precisa estar fisicamente com alguém. Você pode estar virtualmente com alguém, seguindo alguém em redes sociais. Muitas vezes a gente quer seguir um monte de gente, não segue ninguém. Porque nós estamos hoje inundados de superficialidade e estamos tendo pouca profundidade em Deus. Inundados de muitas palavras, ouvindo muitas mensagens e nos assentando pouco para realmente meditar na palavra de Deus, que nós vamos ver o versículo dizendo aqui, tá? Agora vai dizer o versículo 2 assim: ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Então eu vou ler na outra versão aqui, ó. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Veja só, o Senhor colocou a necessidade do prazer no nosso coração. Faz parte do nosso cérebro, porque nós temos regiões do nosso cérebro que buscam prazer. O prazer do nosso cérebro é como se fosse recompensa. Então, quando nós nos sentimos recompensados com prazer, nós nos sentimos felizes e temos até neurotransmissores, hormônios de felicidade em nós. Agora, o que acontece com o ímpio? Aquele que realmente se afasta e não quer saber das coisas do Senhor. Ele tende a buscar prazeres transitórios, prazeres fugaz, prazeres assim, muito da carne. E aqui está dizendo que o verdadeiro prazer está em meditar dia e noite na palavra do Senhor. Não é que eu não vou trabalhar, não vou fazer nada, mas é a palavra do Senhor, as coisas do Senhor governam o meu coração. E elas só podem governar o meu coração se eu realmente tenho intimidade com Deus. Então, a nossa intimidade com Deus diz muito de com quem, em que caminho nós estamos. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas o quanto nós estamos andando junto com Ele em intimidade. Sabe, porque, um exemplo, quando Jesus estava ali no deserto, quando ele respondeu para o inimigo, ele respondeu tudo o quê? Com base na palavra de Deus. Então, quando vem vários pensamentos automáticos, ou vem revolta no nosso coração, ou indignação, como nós estamos levando cativo esses pensamentos a Cristo, se nós nem damos conta que nós estamos tendo esses pensamentos e não sabemos na intimidade do Senhor a sua palavra? Então, amados e amadas, eu não quero ter palavra de condenação, eu quero ter uma palavra de encorajamento para cada um de nós, sabe? Então, se você está aqui ouvindo essa palavra, não me ouça só não, senta, pega cada versículo, ora, lê cada versículo, fala, Senhor, me dá revelação mais ainda dessa palavra, eu quero entrar a fundo, eu quero realmente ser sustentado pela tua palavra, né? Eu quero ter prazer. Sabe, amados e amadas, o prazer que a palavra de Deus dá diz que excede todo entendimento. A paz dele excede todo entendimento. O prazer nas coisas do Senhor não é um prazer efêmero, é um prazer eterno. E veja só, depois diz assim,
ele é, o justo é. Então, veja só, aqui significa que ele de ser, o ser. Então, não é ele tem ou ele faz, ele é. Ele é no sentido de ser. Então, nós somos aqueles como árvore plantada. Nós somos aqui. Ele é como árvore plantada. Não é uma árvore que cresceu aleatoriamente na floresta, lá na mata. Nós somos uma árvore plantada. E sabe aonde? Junto a correntes d'água. Agora, veja só, eles estão escrevendo isso aqui, sabe aonde? Estão escrevendo isso aqui em Israel. Israel era uma terra seca. Mas o sustento sempre da água vinha do Senhor. Então, nós estamos plantados na água que depende do Senhor. Não importa a terra que nós estamos, importa aonde está fixada as nossas raízes. A árvore tem raiz. Tá? E nós somos uma árvore plantada junto à corrente das águas, que é o próprio Deus, e que no devido tempo dá o seu fruto. Então, veja só, no devido tempo dá o seu fruto. Muitas vezes ficamos apavorados querendo dar frutos. Permaneça e o fruto vem. Se alimente, tenha intimidade com o Senhor e saiba que o fruto não é para você, o fruto é para o outro. O fruto é para o próximo. Então, dá o fruto no tempo apropriado. E sabe o que acontece? Suas folhas não murcham. As suas folhas, mesmo quando o tempo não está bom, sabe, ele fica viçoso ainda, significa que tem forças. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós podemos ficar abatidos, mas não derrotados. Tá? Existe uma promessa para nós. Não significa que nós não vamos sofrer. E a palavra do Senhor não nos promete isso, mas nos promete consolo no sofrimento. A palavra do Senhor nos deu um espírito dentro de nós. Hoje nós temos o espírito que é o nosso consolador, o nosso ajudador. Então, significa o quê? Que essa árvore passa por intempéries, mas a raiz dela está plantada junto às águas. E ela, o quê? Mesmo no tempo de sequidão, sabe o que acontece? Ela tem folhas. E lá em Apocalipse diz que essas folhas são para cura ainda, né? E ela dá o seu fruto. E essa árvore que somos nós temos o prazer de meditar na palavra do Senhor. E saiba, amadas, meditar significa a palavra meio, vir para nossa medula, vir para dentro de nós, sabe? Quando Deus, a gente acha que Ele nos priva, né? Pelo contrário, Deus nos protege. Então, quando nós estamos meditando na palavra do Senhor, todas as nossas emoções estão sendo protegidas, estão sendo edificadas. Então, esse prazer aqui, que vem do meditar, de estar assim com as raízes junto às águas, significa algo profundo. Não é algo superficial, tá? Então, veja, o Senhor, Ele quer que a gente deixe essas coisas superficiais que estão invadindo todo dia nosso ser e adentramos para o profundo de quem Deus é. Agora veja o versículo 4, diz assim: os ímpios não são assim, não são como essa árvore plantada, não estão junto à corrente d'água, não têm prazer na lei do Senhor, não dão frutos, não permanecem suas folhas verdes. Então, os ímpios não são assim. Porém, sabe como eles são? Como a palha que o vento dispersa. Pensa na palha. A palha, ela não tem vida. A palha não tem conteúdo. A palha não tem raiz. A palha não tem valor para o ser humano. Então, veja só, naquela época, vamos pensar na plantação. Se pegava lá, colhia, né? Porque, veja só, muitas vezes não dá para separar a palha antes da colheita. Então, a palha ela é separada depois, é como o joio e o trigo, ele é separado só na colheita, porque tá tudo juntinho. Então, se debulha lá o grão, colocava-se na peneira e ia jogando assim para o alto e o vento ia levando a palha. Por isso que a gente tem que voltar lá para o cenário, né? Porque hoje já é tudo
com muito maquinário. Hoje é feito com as coisas com muito maquinário. Mas naquela época se jogava, né, o grão e aí a palha ia levada pelo vento. E quando você vê uma palha sendo levada pelo vento, qual a sensação que vem? Que a palha, ela é livre, ela é solta, ela é leve. E muitas vezes a gente olha para o ímpio e parece que a gente enxerga isso e pode dar até muitas vezes um pinguinho de ciúmes. Mas isso é mentira, sabe? Isso é mentira para enganar os nossos olhos, porque eles, achando que eles são livres, eles são levados pelo vento, eles voam e eles são escravos do vento, escravo do prazer. Eles não têm conteúdo em si mesmo. Eles não têm sustentação, assim como nós temos, sabe? Eles são levados pelos ventos da alegria, da tristeza, da dificuldade. Não é que nós não temos todos esses sentimentos, mas nós não somos mais escravos desses sentimentos, né? Hoje nós temos uma referência, nós temos um caminho, nós temos a pessoa do caminho e temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós não somos palhas, nós somos árvores plantadas, não é uma árvore que cresceu aleatoriamente na floresta. Nós somos árvores plantadas com as nossas raízes que estende para o ribeiro de onde vem a nossa fonte, e as nossas folhas não murcham e nós estamos dando fruto, e esses frutos é para alimentar a quem está ao nosso derredor e também deixar a terra mais frutífera ainda, né? Porque o fruto que cai na terra, ela vai fazer o quê? Deixar a terra com mais nutrientes e vai também nos alimentar. Então, conforme eu dou fruto, eu sou alimentada também por esse fruto. Versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. É esse o lugar que nós nos assentamos, na congregação dos justos. Deixa eu ver uma outra tradução que diz assim: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o que nós temos aqui? Que os ímpios, como eu disse para vocês, eles violam premeditadamente os mandamentos de Deus e eles são como essas palhas, tá? E eles não vão permanecer ali no julgamento e nem na congregação dos justos. Versículo 6. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Aqui diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, por isso que esse é o salmo dos dois caminhos. E veja que interessante que temos nesse salmo. Nós temos 5 P's. Então, nós temos o quê? Sobre os justos. Eles são plantados. Nós somos plantados, nós não iniciamos nada. Tudo vem do Senhor, o Senhor que nos planta. Nós somos providos porque nós estamos junto aos ribeiros de água. A provisão vem de Deus, então nós somos providos. Nós somos produtivos. Não precisamos nos esforçar, nós precisamos o quê? E permanecer, que o fruto se dará a seu tempo. Nós somos o quê? Perene. Permanecer, sempre haverá folhas verdes, teremos abatimentos, mas nós temos a fonte e nós seremos próspero, porque a palavra diz aqui que nós prosperamos. Então lembre-se, nós como justos, justificados por Cristo, nós estamos plantados, nós estamos providos de água, nós somos produtivos, não precisamos nos esforçar, tá? Nós precisamos permanecer. Nós somos perenes porque nós permanecemos e nós somos prósperos. E o justo? Desculpa, e o ímpio? O ímpio, ele é como um P, como palha. Como palha que é levada pelo vento, que não tem raiz, não tem valor, ele não tem vida e ele o quê? Ele está sentado na roda dos escarnecedores. Que riqueza, né, amados? Então, assim, o Senhor, Ele é esse caminho do justo, da intimidade que nós temos com Ele. Como eu falei, nesse caminho, com quem nós estamos indo nesse caminho?
Com quem nós estamos caminhando nesse caminho vai determinar onde nós vamos realmente estar. Em que roda, em que mesa nós vamos estar. Então, lembre-se, ser bem-aventurado não depende do quê, tá? E sim de com quem você anda e com quem você senta nessa mesa. Então, se você deseja estar nesse caminho, olha, esteja aqui. Vamos meditar juntos aqui no livro de Salmos. Adentre aqui no livro de Salmos e vamos realmente tirar vida e vida em abundância. Sabemos que o Senhor aqui, Ele quer se revelar mais a nós. Agora depende de nós nos abrirmos para essa revelação. Então nós iniciamos aqui o caminho do livro de Salmos. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.